Obrigado a todos. Acabámos por vir aqui parar dentro da escultura da Patrícia, que me esteve a contar que estiveram aqui umas crianças de 6 anos, e disseram, quem me dera a mim encontrar estas duas definições. Uma é casas infinitas, a outra é casas para caracóis. São, de facto, e a Patrícia acaba de nos mostrar, provavelmente também vos pode mostrar depois, que aos 6 anos também ela fazia já desenhos na Bélgica de casas vistas de cima, a sua própria casa desenhada de cima, como se não tivesse telhado. Aliás, uma ideia que eu também vi em Cabo Verde e trouxe aqui para este textinho que fiz com muito gosto. Bom, nós estamos aqui em Cafoados. Eu não vou contar o que aconteceu neste quarto, bem gostaria. Aquilo que eu fiz, muito simplesmente, diante da envergadura, da beleza desta escultura, foi conversar com a sua autora sobre o que é que ele levou a fazer isto e o que é que, sendo casas, e estão aqui 18 casas sobrepostas, interseccionadas, 11. São 18 ao todo, mas aqui estão só 11. Estão só 11, corrigido. Bom, mas podiam ser as que Portanto, uma obra quiséssemos, porque, enfim, multiplicam-se umas com as outras e nós sabemos como infinitas, e com a nossa memória então, e com a nossa memória inventada, não é? Que todos nós temos coisas que já não sabemos exatamente onde é que aconteceram, mas que aconteceram, se ficaram gravadas na nossa cabeça, no nosso coração. Enfim, há quem pudesse olhar para isto, para esta estrutura de ferro, estas cantoneiras. Já agora quero deixar aqui uma homenagem às pessoas que montaram isto, a toda a equipa. Eu pensei muito nisto, na parte física e dos operários, para usar uma palavra que ainda existe, que tiveram que montar isto na sua verdadeira escala. Porque isto é como aqueles mapas de que falava o Borges, que são à escala do seu próprio território. Portanto, tem para já, a possibilidade desta sala enorme para uma escultura enorme e linda. O que é que eu posso dizer mais? Senão que, conhecendo a Patrícia já há 30 anos, tendo visto as coisas que ela foi fazendo, e aqui entramos, quando conversei com ela em casa, a casa dela, a casa atual, sobre o percurso das suas anteriores casas, que aqui estão, 11 casas, também aquilo que todos os artistas são obrigados a fazer, que é pensar naquilo que lhes acontece. E pensando naquilo que lhes acontece, há coisas muito felizes, há coisas muito tristes, e a Patrícia, conquistando este espaço, conseguiu captar. E porquê? Porque nós olhamos para isso e podemos também projetar nas nossas casas, nas nossas vidas, aquilo que nos aconteceu, de amores, partidos, dos nossos mortos, como dizia o António Pina. O texto aqui do João, querido amigo, com quem uma vez construímos uma jangada na praia, Exatamente. também com a Patrícia, o Pedro, os nossos filhos. O João diz que a Patrícia tenta fechar as coisas precisamente para fechar a sua intimidade. Eu tentei furar um bocadinho isso, dentro de alguns limites, algumas das coisas que me foram ditas numa tarde de entrevista clássica. E nesta casa, o que é que aconteceu? E aqui na Bélgica, o que é que fizeste? E quem é que conheceste aqui? Porquê é que fizeste esta casa? Porquê é que não fizeste? Tudo coisas de grande curiosidade, já quase extra artística. Algumas estão aí no texto, outras foram cortadas, não vale a pena contar. Tenho que falar mais. Está ali o senhor. Está ali o senhor. Está ali um senhor a queixar-se. Pronto, peço desculpa, não sei se estavam a entender tudo. Basicamente, aquilo que eu posso dizer é isto.
Agora faz eco. Mas está maravilhoso Uma casa agora. cheia de eco, dá para cantar Pensei à que estavas a capela. cantar, a falar de cima do balcão. Enfim, estou a falar para pessoas que conhecem o trabalho da Patrícia, quase todas, como é óbvio, e todos sentimos, ela disse-me, e está no texto, que isto não faz parte propriamente de um ciclo, mas é uma coisa que se encerra em si, que está cansada desta coisa das casas. Patrícia já se autorrepresentou como tijolo, eu tenho um quadro em casa com muito gosto, e fez aqueles magníficos quilómetros enrolados. Eu pareço aqueles apresentadores de televisão que vão soar para a televisão. Eu quero, tenho aqui, Não, é o tenho aqui Armstrong, o Armstrong. Falta-te o Tenho trombone. aqui um belo truque. Sabes uma coisa engraçada que eu Sim. não te disse? É que tu misturas peças minhas. Falas de peças que são... como é que eu direi? Descreves uma peça que na realidade são várias. Na tua cabeça. Aí está. Fizeste uma peça nova, mas eu não te disse nada porque achei maravilhoso, gostei imenso. Mas Reconstruída por ti. Mas eu acho que aqui estamos mesmo de acordo, porque também é o meu método de trabalho de misturar, às vezes, já agora apresento-me, escrevo livros, e muitas vezes o que fazemos para compor uma personagem é misturar 2 ou 3 amigos e um bocadinho das nossas partes piores. E creio que é exatamente isso que também aqui acontece, porque não vamos agora levar isto como uma espécie de itinerário da tua vida, não é? Agora, podemos dizer que, à sua medida, isto é uma súmula da tua vida. Muito íntima, porque não nos contarás tudo o que aconteceu. Há um episódio fantástico, que é um quartinho aqui, tem 1,40 m por 1,40 m, e que era o sítio onde dormia uma criada, como se dizia de antes, que era a Arnalda, e que cabia num 1,40 m por 1,40 m. Mas, como diz a Patrícia, ela de facto era muito pequena. Não era criada da tua casa, era de uma tia. E, portanto, também este espaço aqui, feito com este ferro, está cheio de pessoas, está cheio de, enfim, eu já disse, de memórias. E eu estando aqui dentro, não sei o que é que aconteceu aqui, mas sei que aconteceu isto, pelo menos. É só um hall de entrada, não se preocupe. É só um hall de entrada. Claro que pode. Quem é que entrou cá? Quem é que entrou cá? Sabes uma coisa muito interessante? Tenho um amigo cujos pais estiveram fechados logo a seguir ao 25 de Abril, portanto faz agora 50 anos, durante um mês, não num hall de entrada, mas numa casa clandestina, porque ainda não sabiam se a coisa podia voltar para trás. E a casa era só o hall de entrada. Isto é, todo o resto da casa era um colchão, e se a PIDE lá entrasse, descobria imediatamente que era uma casa clandestina. Porquê? Porque não havia dinheiro, senão para mobilar o hall de entrada. Portanto, até o hall de entrada pode ter um valor destes. Eu vou passar aqui a palavra ao João. Depois, se alguém quiser dizer alguma coisa, gostava que dissessem coisas sobre a Patrícia. Acho que vale a pena, sobre o trabalho da Patrícia, que é excepcional, sobre toda esta história que não vou dizer que culmina, porque vais continuar. Os desenhos que ela faz, que são desenhos emocionais e de memória destas mesmas casas, que eu pensei que ia expô-los aqui, mas não quis essa ilustração. E já se ouve aí, mestre? Obrigado. Pronto. E passa então aqui a palavra ao João. Obrigado. Às vezes começar é mais difícil, outras vezes continuar é mais difícil. Ouve-se agora? O Rui disse, deixa-me começar, não sei porquê, porque ele não tem que ter medo de continuar. Aliás, este texto continua um maravilhoso texto que ele escreveu já para uma exposição da Patrícia no British Bar. Patrícia, não, imensa gente. Não, está bem, tens razão. Mas aproveitou esse texto para a Patrícia. Mas olha, tem graça que, continuando na lógica das confusões e dos erros, eu li-o na altura percebendo que era uma introdução global e leio e pensei nele todo o tempo
antes de chegar aqui, porque dizias, é a continuação do texto como sendo para ti. E, portanto, é a mesma coisa que tu confundiste dois trabalhos e no fundo, eu confundi dois textos dele. Mas estava a dizer que pode ser mais difícil para mim continuar, porque eu geralmente tenho que dizer coisas mais chatas, menos ficcionais. Tenho que dizer o que é que a Patrícia fez, o que é que vai fazer, tentar perceber porque é que fez isto, fez aquilo, formalmente como é que uma coisa se segue à outra. Pronto, isto é um trabalho um bocadinho do historiador, dizer as datas e quando é que as séries foram feitas. Ele tem a liberdade de baralhar tudo e de misturar os três amigos num só e criar um personagem novo, não é? Mas, para vos explicar, quando tiverem o catálogo, o que é que foi o que é que esse meu texto é, este texto é uma resposta a uma emergência e, portanto, ele diz, eu não me atrevo a dizer em latim, porque não sei se o I se lê J, se lê I. Repita. Repetita iuiant ou iuvant. Iuvant. Repetir ajuda, a ajuda da repetição, não é? Evidentemente que, portanto, esse texto repete um texto anterior que eu escrevi com grande seriedade para o grande livro que a Patrícia publicou há uns 2 anos, 3 anos. E ela pediu-me de repente um texto para a folha de sala e eu adaptei. Mas como eu não sou capaz de não aumentar, disse, não, isto não está... A Dinorá também me disse, não, vamos publicar assim. Não, isto não está exatamente assim, era para outra coisa, tenho que pôr coisas relativamente a isto. Eu tinha visto esta peça num sítio tão extraordinário como este, mas industrial, que vai ser destruído por razões imobiliárias, de avanço, de crescimento imobiliário que são as oficinas de Oeiras, as oficinas de... Como é que se chama? Da Fundição de Oeiras. E foi lá que eu vi, depois vi-o aqui, e nessa altura tive uma ideia que depois não escrevi, mas vou dizer agora, talvez um dia venha a escrever, quando ela me pedir outra vez em urgência um texto, que é... o Rui, sem dizer a palavra, disse muitas vezes. Isto é, há aqui uma arqueologia, não é? A certa altura, regressando às minhas origens de estudante de história, sem ser história de arte, embora a história de arte também pudesse ter a vir aqui parece que há uma espécie de camadas, há uma escavação, e essa escavação é feita na memória dela, há uma escavação e as casas sobrepõem-se e aparece uma camada e depois vem outra camada e há uma, não se sabe. Felizmente ela aqui, quando se faz escavações arqueológicas, tem que se optar se destrói o medieval para chegar ao romano ou se destrói o gótico para encontrar o moçárabe. Bom, tem que se fazer assim umas coisas. Aqui, felizmente, é a possibilidade de guardar toda a memória, não é? Não é a nossa memória, é a memória dela, e como o Rui disse, só ele poderá agora elaborar sobre isto. Ele tem uma coisa bonita no texto que eu fico cheio de inveja de não me ter lembrado, que é falar do labirinto. É também o labirinto, mas é um labirinto muito mais perigoso e complexo que o labirinto de Creta, na medida em que cada alvéolo não tem saída, não é? Aqui não há saída nenhuma. O Minotauro está preso em todas as célulazinhas da casa. A Arnalda está presa em todas as células da casa, não é? É preciso saltar. Pois, exato. Ou rastejar. Não há Teseu que lhe valha, nem fio de Ariane que consiga levar o personagem a sair deste imbróglio, deste novelo de coisas. É claro que é muito bonito os miúdos terem dito que é uma casa infinita. Ou são casas infinitas, não é? No plural. Casas infinitas. Quanto à Casa dos Caracóis, eu acho também bonito, porque é claro que aqui não há uma espiral, capaz de haver uma espiral na nossa própria cabeça e na cabeça da artista, não é? Uma coisa que roda sobre ela própria, não há Fibonacci aqui, não é? Não há, a regra não existe, isso é que é o bonito, há uma falta de regra.
porque há uma pergunta que eu não, contrariamente ao Rui, eu não perguntei nada, resolvi, mas eu não tenho experiência, não, quer dizer, ouço dizer umas coisas, mas de facto eu fui jornalista durante muitos anos, mas não tenho jeito nenhum para jornalista. Não gosto de fazer perguntas nem meter-me na vida das pessoas. E isso tem vantagens e tem desvantagens. A vantagem é que posso inventar mais livremente e não tenho, quer dizer, agora estou a fazer autoelogio, mas não tenho errado muito. Às vezes os artistas, já está morto, pode ser o Lanha, não o Lanhas, desculpem, não, afinal não está morto, portanto não vou contar a história. Não, mas essa pessoa disse-me, você que nunca falou comigo, eu depois posso dizer a petit comité, você que nunca falou comigo, como é que descobriu que era isto que eu estava a pensar? Só olhando para as imagens. Pronto, é uma coisa que eu gosto de fazer. Mas não gosto muito de fazer perguntas, tenho um certo pudor, perguntar o que é que se passou aqui, quem é que estava ali, com quem é que vivias acolá, ou quem é que mataste naquele quarto. A Patrícia é uma leitora compulsiva de livros de policiais, portanto, por isso é que eu estou a falar deste assassinato virtual. Bom, portanto, o que eu escrevi, já não sei bem o que foi o que eu escrevi, já 2 ou 3 vezes, mas 3 vezes, não é? Porque foi para umas folhas de sal, enfim. Portanto, é uma coisa de reciclagem, não é tão bonito nem tão interessante como esta reciclagem de memória que ela faz, mas eu, tentando resumir, entre mim e eu, sim, isto é uma coisa, é um trabalho sobre a memória, é uma escavação dessa memória e é um mostrar do esqueleto, dessa esqueleto, mas não é no sentido de coisa morta, é corpo, pronto, em vez de esqueleto, vou dizer corpo. Dos corpos. Há bocado perguntavas o que é que quererá dizer ossos do ofício. Ossos do ofício, pois, não sei porque é que me veio isso dos ossos do ofício, mas pronto, são esses ossos do ofício. Acho muito interessante, agora dizendo coisas sérias da minha profissão, acho muito interessante que ela decline isto em imensas linguagens, porque não sei se conhecem aquelas séries do T0, T1, T2, T3, é a mesma coisa, feito noutros materiais, em tijolo, em cimento, em poliuretano expandido, ou fibra de vidro, não é? umas cores, outras de outras. É assim, fazem desenhos. Como o Rui disse, e nós acabámos de ver agora, aos 6 anos ela já fazia desenhos de casas vistas de cima da sua própria casa em Louvain, na Bélgica, algures. E isso foi uma coisa maravilhosa que eu vi agora, que até me comoveu um bocado. Quer dizer, é assim que se percebe o que é a obsessão o que é um artista. É uma pessoa que aos 6 anos já faz a mesma coisa que faz aos 30. Obrigada. Fiquei contente. Aos 25. E aos 25, pronto, desculpe, aos 25. Não, porque senão não vale a pena. Isso entristece-me a mim pessoalmente, porque os meus desenhos, ou o que eu escrevia quando tinha 6 anos, não tem interesse nenhum. Não, eu tenho também tudo guardado mais ou menos obsessivamente, e nunca os mostrarei a ninguém. E porque não levam a lado nenhum, não é? E esse lado obsessivo é que faz esta situação, não é? É que cria esta situação. Bom, criativa é um pouco exagero, porque é repetitivo, porque Deus é que criou o mundo de coisa nenhuma, não é? Nós só estamos a copiar o que já está criado, não é? Aquela ilusão modernista de que o artista cria é uma invenção, porque as palavras já existem, os bichos já existem, as pessoas já existem, portanto foi feito antes de nós. Mas pronto, não queria dizer mais nada do que isto, acho que já disse demais. E o Rui tem coisas mais interessantes e mais bonitas, pelo menos escritas. Não, E agora talvez pudéssemos, não sei. só acrescentar que esta ideia do fechamento, de que tu já falaste muito até nos desenhos, da tua exposição há tempo. Pois, Do desenhos fechamento, fechados. tudo muito fechado. Aqui temos a mesma coisa, mas é precisamente esse fechamento que, na minha opinião, essa coisa que é
como as bactérias também são fechadas, como as células, mas que depois se abrem para reproduzirem, para alastrarem a vida, e eu sinto isso com o teu trabalho desde sempre. E agora que falei em vida, tenho também a honra de estar desenhado num tapete como um morto. Estavas há pouco a falar dos policiais, também tu estás. Também estou morto lá. Isto é, um dia, se alguém quiser ver como é que eu fui morto numa obra da Patrícia, estou lá desenhado há muitos anos, como morto por um amigo, cadáver. não é? Foi morto por um cadáver. Mas, mais uma vez, até um corpo humano encapsulado num desenho branco. E eu acho que é este fechamento dela, que é aparente, é que abre a sua extraordinária obra e toda a beleza. Muito bem. Eu não tenho mais nada a dizer, não sei se alguém quer Só falar. dizer disparates a partir. Bom, eu dou os parabéns à Fundação Carmona Costa por isto também, já agora, da minha parte. Ninguém tem nenhuma intervenção? Uma questão. Eu tenho aqui noutro papel que não tenho aqui só para para ter uma noção. Por exemplo, a Casa 1 foi na Avenida Poeta Mistral, a poeta chilena. Qual é? É esta? Não é chilena. É lá. Mistral não é chilena? É provençal, é da Provença. Mistral? É como o vento. Mas é um poeta da Occitânia. É. Mas há uma Gabriela Mistral talvez. da América do Sul. Sim. E é uma grande Não, poeta. de certeza que Foi de novembro de 1963 a setembro de 1964. Portanto, temos aqui a maneira como ela guardou, com o seu espírito matemático, foi guardando estes pedacinhos de vida em espaço, mas também em tempo. A Casa 2, Rua Dona Ana Cabral, em Viana do Alentejo, que está ali. É engraçado como ela conseguiu transportar os espaços de diferentes países até, como a Bélgica. E o Alentejo? Qual é que foi? Inglaterra? França. Os meus pais Inglaterra. Andaram de um lado para o outro. Para aqui. E isto foi de... Eu ponho os óculos, não custa nada. Foi de setembro de 64 a janeiro de 1965. Depois em Birmingham, a Casa 3, onde é que está já agora, de janeiro de 65 a julho de 1975. Não está. Não está. Está só nos desenhos, porque essa não tem... Só no sotaque, que é um sotaque horrível, não sei se já ouviram. As casas do estrangeiro, só usei as portuguesas porque essas eu tinha plantas delas. Há outra casa em Viana do Alentejo, de 65 a novembro de 1965, onde me disse a Patrícia que foi muito feliz. Estes sítios. Não foi nesta. Não, nesta foste muito infeliz. Já estou a baralhar tudo como deve ser. E depois, Vendôme-les Nancy, em 1965, depois vai por aí, para outra casa em Nancy, depois outra ainda, depois em Lovaina, Lisboa, Rua Dona Leonor, outra na Alameda das Linhas de Torres, e vai por aí, cada casa conta a sua história. E vejam bem o trabalho que isto teve, não é? Não sei se algum de nós se atrevia a chegar a fazer esta arqueologia. Eu nunca faço desta forma o meu trabalho porque me assusta saber exatamente o número da porta em que tudo aconteceu. Sério? Não é? Não consigo. Traz um dia uma lápida num dos prédios a dizer aqui viveu Aqui. o escritor. Vais ver. Não sei como vai ser. Pronto, Rua do Açúcar, as últimas, e a Rua do Açúcar, em maio de 2016, e depois o resto. Como já perceberam, não estão aqui as casas do Algarve, para quem conhece, as grandes casas da Casa Queimada, que felizmente também conheço, e que é outra história.
Mas aqui, de facto, ela escolheu esta, não sei se lhe posso chamar, um período de formação, não sei, Não, eu considerei casas em que eu vivi de facto. de facto. Uma coisa é ter uma casa residência Exatamente. todos os dias e uma casa de férias é outra coisa. Não é? Portanto, essas desconsiderei-as, mas poderiam servir, de facto, mesmo. Vais fazer, está bem. Não, era Casas de férias. E por último, há aqui um aspecto de que ainda não falei, mas acho que é muito importante, que é uma questão muito mais íntima que a Patrícia teve a delicadeza, a generosidade de nos contar, espero que leiam no livro, que tem a ver com uma questão mais profunda, de uma questão médica que a perseguiu depois do nascimento do António. E tudo isso nós percebemos, que quem está metido neste mundo da arte, percebe como tudo isso se transforma primeiro numa tragédia e depois se transforma em criação. E eu fico muito agradecido de me teres dado a oportunidade de falar nessa questão que também me perseguiu, as nossas tragédias, que algumas delas estão interligadas, e como elas se refletem depois no nosso trabalho. E isso é fundamental nisto também. Mas eu acho que isso é muito interessante, como é que com as palavras, por um lado, é mais simples, por outro lado, é mais violento exprimir esses sentimentos, e como com outra linguagem, que não é a linguagem das palavras, que é a da Patrícia, isso pode ser transformado numa coisa descarnada, não é? E não imediatamente visível. É preciso... aqui diz uma coisa, é preciso palavras para... Eu sou muito favorável, desejando muito que as imagens falem por si, mas há momentos em que as palavras são indispensáveis para nós conseguirmos perceber o que é que as imagens ou as formas nos transmitem. Quando sabemos histórias que têm a ver, mas que nunca são refletidas na obra, senão é ilustração, não é? Não faz sentido. Esse descarnar da vida, dos sentimentos, essa espécie de rasgar, deixar as coisas nos ossos, não é? Percebe-se melhor uma parte do trabalho, não é? E pronto, era isso que eu queria dizer à tua observação, que me parece muito... Sim, nas palavras também, porque há coisas de tal modo fortes que, tal como Não se conseguem dizer. não precisam de ser ditas de outro modo, senão contar simplesmente o que aconteceu, ou aquilo Sim. sem adjetivos, sem nada. Esse conceito da Pois. escrita no osso é bastante do José Cardoso Pires. Pois. Mas eu sou professor de crónica na Universidade Nova, e uma das coisas que tento passar aos meus alunos, e uma vez que a crónica muitas vezes se transforma também numa memória da vida, que a crónica é muito, muito elástica, quando chegarem àquele momento em que com as mais simples palavras vocês estão a contar as coisas mais fortes, por favor não estraguem tudo com adereços. Pois. Com adereços e com hipérboles que não fazem sentido nenhum. Eu acho que este é um bom exemplo como o descarnado, como tu dizes, faz todo o sentido. Pois, o que é bom conversar é que eu não tinha chegado a este ponto antes de estarmos aqui a conversar. Eu também não tinha chegado a este ponto antes de tu dizeres o que disseste antes. É isso. É por isso que isto não é, felizmente, uma ciência exata. Vamos sempre inventando novas... Inventando não, criando novas leituras, não é, para as coisas. Já agora, já que ninguém faz uma pergunta, faço eu. Que é relacionando com os desenhos que aconteceram antes, que têm cor, e acho que é muito para Aonde? tem cor. Em cor, eu percebi em cor. Ver no catálogo e tem uma dimensão um bocadinho diferente. Tivemos a ver há bocado. Exatamente. Tem
Marinha sou um bocadinho diferente desta peça. Vocês estavam a falar que esta peça é muito descarnada, não é? E queria que fizesse um bocadinho, porque é sempre mais fácil Sabes o que é? perguntar coisas sobre o trabalho dos artistas a pessoas que não sejam os artistas. Vocês falassem um bocadinho, vocês São estes conhecem, aqui. não sei se Sim, conhecem, são parecem, Coloridos. são desenhos viscerais, é assim que eu os vejo. São casas, mas ao São mesmo vesículas dentro das casas. vesículas, Mas eu acho que aqui está estômago. tudo disfarçado pela cor. Não é? As pinturas da Patrícia são geralmente muito soturnas e muito escuras e muito densas. Eu digo alguns no texto que tudo se esclarece no desenho, não é? Mas não estou certo se isso é verdade ou não. Acho que tudo se complica no desenho, provavelmente. Vou mudar. Próxima vez pego no mesmo texto e diz que tudo se complica no desenho. Eu a certa altura digo aqui: se ao desenho é deixada a maior parte da clareza possível do seu discurso, pronto, e depois fala na pintura e finalmente a escultura vive da apropriação e da transformação. Depois não sei se estava certo quando escrevi isto, porque aqueles desenhos são os desenhos aparentemente eufóricos, se não virmos que há lá umas vesículas que estão fechadas e que não, assim, umas bolhas que não saem daquelas casulos, não é? Daquelas células. Mas não vos sei dizer, na última exposição da diferença, para a qual eu também fui chamado de urgência, Eu só fui ao jantar. só foste ao jantar. Eu tive as duas coisas, fui ao jantar e os desenhos eram completamente diferentes, também tinham, mas eram fechados completamente, não é? Pareciam também que se expandiam. Aliás, eu até disse umas piadas de mau gosto sobre o que é que algumas daquelas figuras me faziam lembrar, mas havia uma coisa entre nus e paisagem, mas depois percebias que não era isso, que era apenas um gesto, apenas não é correto, que era um gesto que não se libertava daquela clausura em que existia. Embora fosse aguarela, muito leve, muito transparente, havia demasiadas sobreposições e demasiados limites para poder ser uma coisa que se libertasse dela mesma. Não é? Há pouco eu não disse a palavra, mas há aqui, tu já falaste em vísceras, ou Sim, vesículas, eu disse vesículas, útero, há pouco não disse esta questão, que é fundamental, da Patrícia como mulher, o que passou com isso. E eu acho que é importante vermos esta exposição também com o catálogo, que a Nina e o Nuno fizeram um ótimo trabalho, muitos parabéns. Enfim, foi só o Nuno. Eu vi-te muito entusiasmada. Tu só fizeste críticas. Eu acho que porque são feitas de memória e de coração, como eu já disse, e portanto são complementares ou são interconexas, conectadas com isto, e portanto é muito importante este catálogo também para perceber estas casas. Estão a gostar muito de nos ouvir. Não se levantam, nós queríamos que vocês se levantassem. Senão mandamos vir mais vinho e continuamos. Diz? Estava aqui a brincar e fazer-vos perguntas sobre os meus desenhos. Faz. Patrícia. Não, mas faz perguntas às pessoas. Projetos para o futuro. Certo. Uma última pergunta, como dizia o Cesarini nas entrevistas. Uma última pergunta. O que é que pensa fazer? Onde é que pensa ir jantar? Não, pronto, já chega, não é? Já temos o nosso parque do palhaço, já podemos ir embora. Já temos jantar. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado, Patrícia.